gravar esse vídeo aqui meio deitadinho, porque o sol tá bem na minha cara. E é até bom que esteja, por causa que tá um frio danado. Caramba, esse vídeo aqui eu tô gravando no terceiro dia de inverno oficial. Então tá bem frio, bem frio. Há poucas horas eu tava com a boca roxa, os dedinhos roxos, ainda tão meio congelado aqui. Aí pelo menos fica pegando sol parcial aqui, né? Tem a janela bem na frente aqui na minha cara. E nesse vídeo, sem promessas mirabolantes, mas eu vou te esclarecer alguns pontos para que tu tenha ideias de sobra real para te produzir vídeos. E no geral, o vídeo, ele é o formato, né? Quando eu tô falando de produzir, criar vídeos, eu tô falando de produção de conteúdo. Então, em suma, que tu tenha ideias de sobra, de verdade, para te criar conteúdo. Seja lá onde for, seja um vídeo aqui no YouTube, seja um e-mail, uma publicação no Instagram, um carrossel, uma sequência de stories, um LinkedIn, um e-mail, como eu falei. Enfim, repetir e-mail de tanto que eu gosto, eu falo e-mail, e-mail, e-mail. Mas é isso, produzir conteúdo no formato que for, aonde for. Beleza? Muita gente tem. E eu tô fugindo do sol aqui, né? Tô aqui pro lado pro outro. Mas muita gente tem dificuldade nesse quesito de ter ideias. Dá um branco e muita gente tem medo do tal da folha em branco. O que que eu vou falar, como que eu vou falar, como que eu vou criar roteiro. E além do roteiro, antes disso, qual ideia sobre o que que eu vou falar, pelo amor de Deus. Dá esse branco, é muito comum. E a questão é o seguinte: se eu paro para olhar para produção de conteúdo, não só meu ponto de vista, mas o ponto de vista de pessoas aí que produzem há 20, há 30, 40 anos, há muito tempo, se eu olhar um nome muito grande, por exemplo, o Gary Vee, e essas pessoas, eles falam simplesmente, a concepção do conteúdo é o quê? É uma parcela da tua vida jogada aqui para dentro, da rede. Tu vai pegar uma parcela dela e tu vai jogar. Ah, e o conteúdo estratégico? Nada mais é do que um conteúdo, uma parcela da tua vida jogada aqui para dentro de forma estratégica. Tendo um norte claro. Claro, toda peça de conteúdo, sempre quando eu estou produzindo, é bom que eu tenha já um norte, que eu tenha um porquê de eu estar fazendo aquilo. E não simplesmente sair fazendo o que eu bem entendo. Ah, o meu canal aqui, por exemplo, ele é de negócios e de copywriting, negócios digitais. Eu vou vir falando amanhã de um perfume que eu comprei, a não ser que eu tenha uma associação criativa com alguma coisa relacionada ao cerne do meu canal. Senão, eu vou fazer um conteúdo que vai ficar solto, que vai ficar perdido, entendeu? E isso tem inúmeros, vamos dizer, malefícios, sabe? Fomentação de audiência, enfim, um monte de coisa. E a questão é o seguinte: se eu paro para olhar para as coisas que acontecem na minha vida, eu consigo pescar situações que são interessantes para minha audiência. E isso, ó, eu vou fugindo do sol, até que daqui a pouco eu tô deitado aqui. Mas eu paro para olhar para as, vamos dizer assim, para as parcelas da minha vida, para os fragmentos da minha vida que eu acho que são interessantes de jogar aqui dentro. E eu pego isso, pesco e jogo aqui para dentro. Me parece que é a coisa mais simples, a coisa mais óbvia, mas é justamente isso. Tá, e Arthur, de onde tu tira essa ideia? A questão é o seguinte: tem tem-se essa ideia bem clara de que a produção de conteúdo por si só são fragmentos da tua vida jogados aqui dentro. Beleza? Beleza. E aí, tem um cara barbudinho, tão barbudo quanto eu, que é o tal do Elton Luiz, que eu já acompanho ele, participo de mentoria, enfim, já faz um bom tempo, e ele produz conteúdo já faz uns bons anos. E o Elton, ele traz uma analogia até de umas pessoas de fora que falam sobre isso, que olhar para o conteúdo, assim como a nossa vida, é olhar para passado, presente e futuro. Oh, e o que eu quero dizer com isso? Se eu estou pensando em produzir conteúdo, é muito interessante eu olhar só para esses pilares, por causa que esses pilares, eles acabam derivando todo o resto. E aí, se tu para pensar, até é condizente com a ideia de que a nossa vida, ela compõe todo o restante das coisas que acontecem dentro dela. E aí, a questão é o seguinte: se eu paro para olhar para o passado, sabe aqueles formatos de conteúdo que tu vê? Ah, tipos de conteúdo pra te produzir, tipos de carrosséis pra te produzir. Ah, carrosséis de autoridade, carrosséis de não sei o quê. Ah, um tipo de conteúdo aqui pro YouTube, ó, fazer um react, fazer um vídeo de análise, fazer, sabe? Vários formatos. Tudo tá dentro de passado, presente e futuro. Tudo tá dentro da nossa vida. E a questão é que quando eu olho pra passado, eu olho pra coisas que eu já fiz. E aí, tá, ô Arthur, traduz. Eu vou olhar pra mim mesmo, pro meu próprio nicho, pra minha produção de conteúdo. Marketing, negócios digitais e copywriting. Se eu paro para olhar para o passado, eu posso falar de campanhas que eu já produzi, livros que eu já li lá atrás,
trajetórias minhas até chegar em determinado ponto, sei lá, em relação ao esporte, em relação à música, em relação à engenharia, em relação ao próprio copyright, em relação à criação de negócios digitais, sabe? O que que eu aprendi na mentoria do Elton Luiz, por exemplo, sabe? Olhando coisas que já aconteceram. Se eu olhar para o presente, eu posso pescar situações que eu estou tratando com clientes em projetos que eu participo que são interessantes para a audiência, que vão condizer com dúvidas, com dores que eles buscam resolver, com desejos que eles têm, coisas que eles desejam alcançar e tal. Se eu parar para pensar no futuro, por exemplo, há poucos dias eu gravei um vídeo há poucos dias, não, quase 2 meses, mas eu gravei um vídeo falando que eu vou testar 60 dias de shorts no canal para ver se vai crescer, o que, que vai dar, o que vai acontecer e tal. Beleza, eu tô fazendo uma previsão, tô olhando lá para frente. Beleza, eu posso fazer vídeos, por exemplo, como que eu planejo meu negócio digital para daqui a 5 anos? Como que eu planejo fazer uma campanha tal que eu comecei hoje, sei lá, comecei a fazer uma campanha para o McDonald's, para Nike. Como que eu planejo fazer essa campanha? Como que eu vou amarrar essas coisas, a concepção criativa disso, sei lá, sabe? E aí parece que é tão simples, mas é simples. Só que as pessoas elas tentam buscar fórmulas para as coisas que deveriam ser naturais, como a produção de conteúdo. Que nem eu tô falando aqui contigo, sabe? Isso daqui é um problema muito recorrente. Eu conversei com um amigo meu ontem e ele, cara, eu tô com uma dificuldade tremenda em produzir conteúdo, em tal, tal, tal. E não só ele, mas eu sei que, de fato, é um dos principais pepinos das pessoas que produzem conteúdo. É ter ideias e ter a consistência delas, sabe? De a consistência na produção, no caso. Então, é mais ou menos isso. É olhar para tua vida e saber o que, que tu vai pescar para jogar aqui dentro. Beleza. Só que aí tu já vai tirando e vai derivando um monte de coisas. E aí uma sacada muito interessante é eu pensar no quê? Quando eu tenho, é a mesma coisa que concepção de oferta. E querendo ou não, quando eu estou produzindo conteúdo, eu estou te ofertando, eu estou te propondo um conteúdo. Aqui eu estou ocupando um espaço, propondo te entregar determinado conhecimento pelo teu tempo, sabe? Fica implícito isso, mas é o que acontece quando eu estou produzindo conteúdo. É grosseiramente uma oferta, sabe? Quer trocar meu tempo, teu tempo, por esse conhecimento aqui, por isso que eu estou te propondo, beleza? E quando eu paro para pensar em concepção de oferta, na criação de ofertas, é muito natural, e são até conceitos que embate muito é o Alex Hormozi. Se tu quiser dar uma procurada, enfim, cara muito bom, um empreendedor gigantesco americano. E ele fala muito quando a gente vai criar ofertas. Tem até um livro dele, que também fica a indicação aí, que é 100 Million Offers. Nossa, gastei a cota do inglês agora. Que ele trata basicamente sobre criação de oferta. E quando a gente está criando oferta, é interessante a gente colocar dentro da oferta coisas que vão resolver o problema em si, pontual que a pessoa está buscando, tanto quanto problemas posteriores à resolução daquilo, tanto quanto problemas anteriores à resolução daquilo. Arthur, traduz. Beleza. Qual que é o cerne desse vídeo? Como ter ideias infinitas de vídeos. Beleza. E qual que é o problema posterior à criação de vídeos? A ter ideias para criar vídeos? É o quê? Como organizar essas ideias? Sei lá, no Notion, no Figma, num bloco de notas, sabe? Opa, eu já pensei no problema que vai vir depois. Tu tá tendo ideia, só que agora o problema é tu conseguir embalar essas ideias, conseguir organizar essas ideias para quando for produzir, tu ter lá um banco de ideias, por exemplo, que tu só chega lá e tchum, vou pescar essa daqui, vou pescar aquela dali. E aí conforme tá tendo teu dia também, tu pode ter um grupinho contigo no WhatsApp, que nem eu faço, de repente, ou ter à mão um bloquinho de nota, um papelzinho, alguma coisa, e conforme vão surgindo ideias, tu tá conversando com alguém, opa, aquela pessoa me perguntou isso, e eu acho que é muito relevante. Normalmente as pessoas elas acabam perguntando isso. Alguém do teu trabalho, algum cliente, enfim. Opa, legal. Vou anotar. Aí tu anota e depois tu joga lá pro teu centro, pro teu banco de ideias. Beleza, opa, já uma ideia de outro vídeo que eu posso criar. Entendeu? Já tô pensando no problema posterior. E aí, amarrado com isso, tanto quanto o cerne do vídeo, quanto o próprio problema posterior, eu penso em problemas que vêm depois, em problemas que vêm antes, em problemas que são relacionados. E aí eu já tiro, olha, uma infinidade de vídeos, uma infinidade de coisas. Aí se eu paro para pensar no problema anterior, beleza. Como ter uma penca de ideias para gravar vídeos? Beleza, eu tenho uma penca de ideias. Só que, do que adianta eu ter uma penca de ideias se eu tenho vergonha? Se eu não, sei lá, se eu não tenho um microfone para gravar, por exemplo. Então eu posso gravar no conteúdo
falando aqui um review do microfone que eu comprei, que eu achei muito bom, maravilhoso esse microfone aqui da Boya para gravar vídeos. Para você que está procurando algum microfone para gravar. Por exemplo, eu posso gravar algum conteúdo falando sobre a vergonha de produzir conteúdo, de se expor para gravar vídeos. Olha, já é mais um outro conteúdo, que aí tá amarrado, sabe? Tá tudo amarrado. De um, tu acaba derivando vários outros. E esse conceito, ele também está muito relacionado com o que as pessoas, no meio da produção de conteúdo, chamam do tal do pillar paper, que é o quê? É um pilar central, o cerne, que no caso dessa situação que eu estou trazendo aqui, nesse vídeo, é como ter ideias para produzir vídeos, grosseiramente, como ter ideias para produzir mais conteúdo, sabe? E aí, amarrado com isso, quais problemas que rodeiam isso? E também é basicamente o mesmo raciocínio. Quais problemas que estão relacionados antes e depois, sabe? O Pillar Paper, mais ou menos, se a gente vai olhar grosso modo, funciona assim, como essa análise do Hormose para construção de oferta, entendeu? E além disso, é muito legal também, muito interessante, pô, só aqui tu parou pra pensar na tua vida, passado, presente e futuro. Tu ainda tá brincando com problemas que vêm antes e problemas que vêm depois daquilo que tu tá analisando pra te construir um conteúdo em cima, pra te gravar um vídeo, seja lá o que for, e eu tento fugir do sol e ele me acompanha, vou pro outro lado, enfim. E a minha mão, pelo menos, ela tá iluminada, né? Vou deixar o microfone aqui. Mas é a questão de tu brincar com os níveis de consciência também em cima do próprio tema. Opa, como assim, Arthur? Se eu parar pra pensar em níveis de consciência, tá. Se eu for olhar pro livro do Great Leads, um livro famosíssimo de copy, aí, que é um dos primeiros que as pessoas têm contato quando vão procurar sobre copy e tal, ele divide em, em relação ao Eugene Schwartz, níveis de consciência em 5 níveis. O inconsciente total, tem o consciente do problema, aí depois tem o consciente da solução, depois eu tenho o consciente do produto, depois eu tenho o consciente da oferta. Tem 5 níveis. Só que eu gosto de olhar dividindo para 3. É mais simples. E quem costuma fazer isso bastante é o Leandro Ladeira. Que ele faz, tem um nível aqui de oportunidade, eu tenho nível de consciência e eu tenho nível de urgência ou de oferta. Que, grosseiramente, você vai pensar, são os 5 ali, um pouquinho mais enxugadinho para facilitar. E aí, eu posso pensar no mesmo conteúdo dividindo para esses 3 níveis de consciência. E aí, eu vou direcionar para pessoas que estão mais ou menos quentes em relação a determinado tema. Ó, traduzindo, quando eu paro para pensar em oportunidade aqui em cima, eu penso geralmente em ideias que estão relacionadas, por mais que eu não fale isso, mas que esteja subentendido a ideia do você sabia que. E quando eu estou pensando no nível de consciência intermediário, no meio, eu já estou pensando em pessoas que estão procurando como fazer determinada coisa. Ou seja, já tem acompanhado um certo como. E quando eu estou pensando aqui embaixo, em oferta, em urgência, eu já estou pensando naquilo diretamente que a pessoa está buscando. Eu já estou propondo para ela especificamente, diretamente. Eu vou traduzir agora de maneira mais simples. Pegando esse vídeo, de novo, como exemplo. E ó, eu vou rodando. O primeiro nível de consciência seria o quê? Você sabia que você pode ter ideias infinitas de conteúdo para vídeo numa facilidade tremenda? Por exemplo, sabe? Ou eu remodelar isso sem colocar o você sabia que, mas trazendo essa ideia. Por exemplo, só cortar. Você pode ter ideias infinitas de vídeo numa simplicidade tremenda. Licencinha, vou dar agora uma leve espirradinha aqui. Espirrada não, uma tossida. Mas aí, intermediário, nível de consciência, aqui consciente. Como ter ideias infinitas de vídeos, por exemplo, para produzir vídeos, para gravar vídeos, como ter ideias infinitas de conteúdo para gravar vídeos, coisas nesse sentido, sabe? Que é justamente o que eu estou fazendo, eu estou pegando pessoas intermediárias aqui nesse vídeo, que vai ser o título, enfim, sabe? E aqui embaixo eu posso colocar já não só o como, mas a pessoa já entendeu como, eu já quero dar dicas específicas para ela, já diretamente. Eu quero falar 3 dicas para você 3 sugestões para você ter ideias infinitas de conteúdo para gravar vídeos, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu já estou ofertando para ela. Eu já não estou mais ensinando para ela. Eu já estou trazendo sugestões já diretas para uma pessoa que já sabe como produzir. Ela só está querendo refinar aquilo, alguma coisa nesse sentido. Tá entendendo? Nossa senhora, agora o sol mesmo tá virando, tá descendo, não tem mais como fugir. Eu vou ficar cheio de feixe aqui na minha cara. Mas pelo menos traz um ar um pouco mais quentinho para esse vídeo aqui, no meio desse frio. Então, quando eu estou pensando justamente nessa produção,
Deu. Eu vou ter que ficar no meio aqui sendo invadido por vários feixes de luz. Mas aí é justamente isso. Olha, que interessante. Eu posso pensar no passado, no presente e no futuro. E a partir disso daí, eu vou pensar tanto como o Pillar Paper, como a análise do Hormose para criar ofertas. Eu penso em problemas que vêm antes e que vêm depois do cerne daquele vídeo, daquele conteúdo. E também eu posso pensar no mesmo conteúdo dividindo ele em níveis de consciência. Só que tu pega um tipo de conteúdo, por exemplo, que nesse vídeo tal, aqui para produzir ideias de conteúdo tal, para produzir vídeo, para produzir conteúdo, enfim, eu posso já brincar com 3 níveis de consciência. A partir de uma ideia, eu já tenho 3 conteúdos para gravar. E pensando antes e pensando depois, se eu pescar umazinha, um probleminha depois, um probleminha antes, que nem eu falei, tipos de microfone para comprar, um review de microfone e depois como organizar os conteúdos, eu já tenho mais 2. E a partir desses 2, eu tenho mais 3 níveis de consciência de cada um. Então, a partir de uma ideia central, brincando e olhando assim, ó, por baixo, eu já tenho 9 ideias de vídeo, 9 ideias de conteúdo. Nossa, Arthur, é mágica? Não, sabe? É só pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho. Conforme tu vai fazendo essas analogias, vai prestando também muita atenção na tua rotina, porque a base, o princípio, o master, sabe, de quem produz conteúdo é a atenção. O conteúdo, que nem eu disse, ele é uma parcela, eles são fragmentos da nossa vida, que a gente joga com mais ou menos intencionalidade aqui pra dentro. Então, é prestar atenção, porque se eu não presto atenção, eu passo reto por um monte de situações, por diversas, que poderiam ser muito enriquecedoras para a audiência, para as pessoas que te seguem, para as pessoas que são inscritas no teu canal, para as pessoas, sabe, que tu quer trazer para perto de ti, entendeu? Então, se tu não tem atenção, tu vai passar reto por isso. Tu vai estar sempre dizendo que não existe conteúdo, que é difícil, que, sabe? Então, é praticar muito a atenção. E a partir da atenção, conscientemente, eu derivar em relação a isso, pensando pela paper, na ideia do hormose, sabe? Brincar com os níveis de consciência. E aí, olha, sinceramente, tu vai ter uma infinidade dessa. E conforme vai correndo teu dia, tuas atividades, vai brincando com isso, vai pegando e vai jogando, que nem eu disse, num bloquinho de nota, que nem eu sugeri, num bloquinho de nota, num grupinho de WhatsApp, e depois tu passa para um espaço ali onde tu centraliza essas ideias todas. Durante muito tempo, como eu, particularmente, eu tenho muita ideia, assim, ó, muita a sobrar. Eu fiquei produzindo a maior parte do tempo que eu produzo conteúdo, eu sempre sentei na frente, o que, que eu vou falar agora? Pá, vou falar sobre isso. Sabe? Chove ideias, muita ideia. Além das ideias, a maneira como trazer essas ideias também. Como envelopar isso, narrativas, enfim. E só que depois de um tempo eu fiz um banquinho de ideias. E facilita mais ainda. Apesar de eu ter muitas ideias, facilita. Por causa que muitas vezes a gente tem uma ideia e acaba passando reto por ela, não anota, depois, pô, uma boa ideia que for pra trás, tu vai lembrar lá pra frente. Ou se tu vai lembrar, sabe, não se perdeu. Então, quando tem um banquinho de ideias, fica muito mais fácil. Além de tu sentar também e tu só abrir ali, pô, hoje eu vou pescar essa daqui, vou pescar aquela dali, sabe? Então fica muito mais prático, mais organizado, e quanto mais organizadas as coisas estão, mais tende a fluir e mais tranquila também fica a nossa cabeça, sabe? Tendo clareza de que, pô, eu tenho uma penca de ideias, eu vou gravar um conteúdo hoje, eu vou produzir, pô, é só eu entrar lá no banquinho, eu não preciso ficar preocupado com, ai meu Deus, eu estou sem ideias, ai é difícil, o que, que eu vou falar, sabe? Tu não perde esse tempo de pensar, de, enfim, às vezes já vem, claro, tu já sentou no PC, bum, já sai produzindo, às vezes demora mais, sabe? E quando tu tem desse acervo aí, facilita bastante o caminho, tá bom? Espero que tenha clareado bastante a respeito desse vídeo. Acredito que seguindo isso, não vão te faltar ideias de maneira nenhuma, vão sobrar ideias a rodo por aí, tá bom? Espero que tenha gostado. Se curtiu, se quiser trazer alguma ideia também, é só comentar aqui embaixo, ou se quiser trazer alguma sugestão de vídeo também, é super bem-vindo. Se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai ser útil também, curte e fica aí comigo por dentro de mais melhores vídeos cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.